Olá, meu nome é Mariana Rodrigues Dias e eu vou apresentar o projeto intitulado Avaliação do vigor das sementes de cebola em relação a diferentes tratamentos de envelhecimento acelerado, que foi escrito com o apoio da Rebeca Marques e da Clarissa Barcelos e orientado pela docente Ana Carolina Silveira da Silva. A cebola é uma das hortaliças com maior importância nacional e com mais ampla difusão no mundo. No Brasil, ela se destaca ao lado da batata e do tomate como as hortaliças economicamente mais importantes, tanto pelo volume produzido como pela renda gerada. A qualidade de uma produção de hortaliças depende, entre outros fatores, de uma população uniforme de plantas. Para garantir essa característica, é de extrema importância que sejam realizados os testes fisiológicos da semente. O teste de germinação é o mais rotineiramente utilizado em laboratórios para a determinação da qualidade fisiológica, e consiste em determinar o potencial máximo de germinação de um lote de sementes através das condições perfeitas para a cultura. Porém, apenas os testes de germinação não são suficientes, visto que as condições em campo não são condições perfeitas como as estimadas por esse teste. Dessa forma, o uso de testes que forneçam uma estimativa de desempenho das sementes em campo e o armazenamento é um aspecto importante a ser considerado em um programa de produção de sementes. Nesse contexto, foram desenvolvidos alguns testes de vigor para complementar a germinação. Esses testes de vigor consistem em avaliar a emergência de plântulas sob condições adversas, mais parecidas com as condições de campo. Dentre os testes de vigor disponíveis, o envelhecimento acelerado é o mais difundido e o mais recomendado para diversas culturas. O princípio do teste de envelhecimento acelerado baseia-se no aumento da taxa de deterioração das sementes pela sua exposição a níveis elevados de temperatura e umidade relativa do ar, considerando os fatores ambientais de maior influência na intensidade e velocidade da deterioração. Para a maioria das hortaliças e outras espécies com sementes pequenas, o envelhecimento acelerado pode apresentar certas limitações. Sementes pequenas absorvem água mais rapidamente, resultando em comportamento variável entre as sementes das amostras avaliadas. A utilização de soluções salinas reduz a umidade relativa presente no teste de envelhecimento acelerado, retardando a absorção de água pelas sementes e assim contornando as limitações do teste. Esse método é conhecido como teste de envelhecimento acelerado com o uso de soluções saturadas de sal. A utilização dessas soluções salinas no teste de envelhecimento acelerado foi eficiente na classificação de vigor de sementes de rúcula, azevém e cenoura, entre outros. O objetivo dessa pesquisa foi de estudar diferentes metodologias do teste de envelhecimento acelerado para avaliação do potencial fisiológico das sementes de cebola. A metodologia. A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Análise de Sementes, situado no Instituto Biotecnológico de Reprodução Vegetal, INTEC, localizado na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Foram utilizados 4 lotes de cebola submetidos aos seguintes testes: germinação, onde o teste foi conduzido com 4 repetições de 100 sementes para cada lote. Essas sementes foram distribuídas sobre 2 folhas de papel mata-borrão umedecidas com água destilada e inseridas em caixas plásticas para germinação. Após semeadas, as amostras foram mantidas a uma temperatura de 20 graus e suas avaliações ocorreram aos 6 e 12 dias, conforme as regras para análise de sementes. Também foi realizado envelhecimento acelerado tradicional, onde o teste foi conduzido com a utilização de caixas plásticas para germinação, contendo 40 ml de água em seu interior e uma tela de alumínio para evitar o contato direto das sementes com o líquido, onde as sementes foram uniformemente distribuídas. As caixas foram mantidas em uma BOD por 2 períodos de envelhecimento acelerado, 48 e 72 horas a 41 graus. Decorrido cada período de envelhecimento acelerado, 4 subamostras e 50 sementes por tratamento foram colocadas para germinar, seguindo a metodologia do teste de germinação. Foram avaliadas as plântulas normais de cada lote. O último teste realizado foi o envelhecimento acelerado com o uso da solução salina, e esse foi conduzido de forma semelhante ao método tradicional, porém adicionando-se 40 ml de solução saturada de NaCl, ou seja, 40 gramas do sal em cada 100 ml de água destilada, estabelecendo um ambiente com 76% de umidade relativa. O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado. As médias obtidas nas avaliações de cada lote
foram comparadas pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade. Para a execução das análises estatísticas foi utilizado o software Winstat. Resultados e discussões. A tabela 1, que a gente apresenta no slide, apresenta os resultados obtidos pelos testes de germinação e os resultados obtidos nos testes de diferentes métodos de envelhecimento acelerado, aos quais sementes de cebola foram submetidas. Esses resultados indicam diferença significativa entre os lotes de semente da cebola cultivar em PASC 352 bola precoce, permitindo no teste da primeira contagem da germinação destacar o lote 1 como de potencial fisiológico superior, o 3 como intermediário e o 2 e 4 como inferiores. Os resultados obtidos no teste de envelhecimento acelerado, conduzido de forma tradicional a 41 graus por 72 horas, separaram os lotes em maiores níveis de vigor, pois além de indicar que o lote 1 tem o potencial fisiológico superior e o 4 tem o inferior, também detectou diferença significativa entre o lote 4 e 3. Os resultados obtidos nesse trabalho, então, de acordo com os resultados, dispensa o uso de solução salina para o teste de envelhecimento acelerado em sementes de cebola da cultivar em PASC 352 bola precoce e mostra que o período de 72 horas a 41 graus, utilizando o método tradicional, se mostrou uma alternativa promissora como teste de avaliação de vigor em sementes de cebola utilizadas. Como conclusão, de acordo com os resultados, o período de 72 horas de envelhecimento acelerado, sem a adição de solução salina, é considerado adequado para a avaliação do potencial fisiológico de sementes de cebola cultivar em PASC 352 bola precoce. Muito obrigada.